Então, né, pessoal, falando aqui um pouco hoje sobre a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, a gente tem que entender ela como uma doença multifatorial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que são vários fatores que influenciam na ocorrência dela, né? Então, não é uma causa específica que vai gerar um paciente com hipertensão arterial. Então ela se desenrola através de múltiplos fatores que podem incluir desde a resistência vascular periférica até uma disfunção endotelial, né, nos vasos sanguíneos que vai impedir com que esses sejam dilatados, digamos assim. Uma arteriosclerose, por exemplo, como a gente vai falar mais para frente. É também importante destacar que fatores genéticos e ambientais eles também desempenham um papel fundamental no estabelecimento dessa hipertensão, né? Então eles vão meio que exacerbar aquilo que você já tem como fator de risco. Então é uma doença complexa e sistêmica, ela envolve vários sistemas do corpo, tá? Então a princípio a gente precisa classificar a hipertensão. Uma pessoa ela pode ser pré-hipertensa ou ela pode ser hipertensa de grau 1, 2 ou 3. Quando ela é pré-hipertensa, é quando ela está numa faixa de pressão de 130 a 140 na sistólica e de 85 a 90 na diastólica, tá? E aí você começa a ser hipertenso, no caso hipertenso de grau 1, quando você está entre 140 para 90, ou seja, 14 por 9. Acima disso você já é hipertenso, hipertenso do grau 1. E aí essa tabela só vai aumentando 20 na sistólica e 10 na diastólica, ou seja, hipertensão de grau 2, aí você aumenta 20 na sistólica, seria 160, e 10 na diastólica, seria 100, 160 por 100, entendeu? E hipertensão de grau 3 é tudo aquilo que for acima de 180 por 110, tá? E sempre que houver uma divergência entre a sistólica e a diastólica, você ficar em quadros diferentes de categorização, você considera sempre a maior. E é importante destacar que isso aqui é segundo a diretriz brasileira, né? Existem ainda a diretriz americana, que só tem 2 estágios de hipertensão arterial, tá? Então, para memorizar os fatores de risco que podem causar, é só você lembrar da própria palavra risco. R, você pensa em resistência à insulina, e aí você pode ter até no grau de diabetes, você já é um paciente com fator de risco para desenvolver hipertensão arterial, e de idade. Quanto maior a idade, mais risco você tem de desenvolver hipertensão arterial. Inclusive, existe uma pesquisa que fala que pessoas acima de 80 anos, se eu não me engano é 90 ou 85% delas vão ter hipertensão arterial. Então isso é uma condição de uma pessoa de idade, tá? Ter hipertensão arterial. Hoje em dia é muito comum e com o desenvolvimento das medicações a gente tem conseguido melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então para homens acima de 55 anos e para mulheres acima de 65 anos. São fatores de risco, tá? O S você lembra de social, e aí esses fatores sociais incluem questões familiares, de acometimento, aí você puxa o histórico genético de doenças na família, né? C você vai lembrar de colesterol alto, tá? Que é a dislipidemia, é o excesso de LDL no sangue, que aí eu vou explicar melhor esse mecanismo aí de colesterol na hipertensão. E o O de obesidade, porque a obesidade ela vai ter uma disfunção ali, um estresse oxidativo. Você entende que a obesidade ela é um quadro de inflamação crônica, né? Todo o corpo está ali inflamado e aí você vai ter o alongamento dos vasos que por princípio físico causam um aumento da pressão dentro do interior deles, né? E aí você adiciona o tabagismo também, porque o tabagismo ele é uma condição de ficar mais suscetível à pressão arterial, tá? Além disso, existem lesões de órgão-alvo, né, já pré-estabelecidas, que colocam o paciente numa categoria de paciente de alto risco, tá? Que você consegue determinar, por exemplo, no ultrassom de carótida, se essa carótida tiver uma espessura maior que 0,9 milímetros, tá? Aí você já consegue determinar, portanto, no ultrassom, também no índice
Tornozelo braquial, é isso, tornozelo braquial, que é a diferença da pressão aferida aqui e no tornozelo também, essa proporção, se ela der maior do que 0,9, menor do que 0,9, é porque é um paciente de alto risco, tá? Exames laboratoriais de urina, por exemplo, você pode medir a microalbuminúria, né, de 30 a 300, creatinina também, você consegue ter um indicativozinho assim. E aí, pessoa com arteriosclerose também é um paciente de alto risco. Pessoas que têm ventrículo esquerdo hipertrofiado, que isso aí já chega até a ser uma consequência da pressão arterial. Você vai ter uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, porque é ele quem manda para a aorta e joga para todo o corpo o sangue, né? Então ele vai estar trabalhando em excesso para suprir essa resistência vascular, para vencer essa resistência vascular, e aí com o passar do tempo ele vai começar a se hipertrofiar, tá? Existe até uma tabela de estratificação de risco que leva em conta todos esses fatores, e aí você determina em qual nível o paciente está, que aí você consegue determinar as medidas terapêuticas de forma mais eficiente, tá? Então, primeiro você tem que verificar a pressão arterial e de uma forma correta, tá? O manguito tem que ser correto, você tem que levar em conta aquela medida de acrômio para olecrano no meio exatamente, a 2 centímetros acima da fossa braquial. Você tem que estar de pernas descruzadas, sem vontade de urinar, sem ter feito exercício na última hora, todo aquele sisteminha de aferir a pressão, tá? E aí existe o mapa e existe o MRPA. O mapa é aquele o monitoramento ambulatorial, tá? Que ele é feito normalmente em 24 horas e o aparelho vai medindo a cada 15 a 20 minutos, mais ou menos. E ele leva também em consideração o período de vigília, tá? Que é enquanto você está dormindo. Mas existe também o MRPA, que é o exame residencial de PA, de pressão arterial. E aí é feito pela pessoa em casa. Ela vai realizar 3 medidas de manhã e 3 medidas de noite. E aí você leva em conta esses exames para fazer o diagnóstico na clínica, né? Então, aí, por exemplo, se o paciente ele for de baixo risco, ou seja, um jovem e tal, não tem aqueles fatores de risco, não tem aquelas lesões de órgão-alvo, se a pressão aferida der maior de 140 por 90, aí o que é que você faz? Você não dá já hipertensão do tipo 1 ou do tipo 2, não. Você dá manda ele voltar, porque essa pressão tem que ser aferida normalmente. Por quê? Porque existe aquela hipertensão do jaleco branco, tá? Que é aquela hipertensão que acontece quando o paciente está na presença do médico, ou seja, ele fica meio que nervoso e aí a pressão dele tende a elevar. Existe ainda a pressão mascarada, que é quando ela dá alta em casa e quando você afere ela ali na clínica ela dá baixa, tá? Então existem esses subtipos de pressão arterial aí também. Então maior que 140 por 90, manda voltar. E se essa pressão der acima, se o paciente for de alto risco, digamos assim, e essa pressão desce maior do que os 140 por 90, aí você já pode dar o diagnóstico de hipertensão arterial, tá? E se essa pressão der maior do que 180 por 110, que aí já seria uma hipertensão do tipo 3, tá? Seja o paciente de risco ou não risco, você já pode colocar esse paciente como um paciente de hipertensão arterial. Você já pode levar em consideração isso. E aí existem a hipertensão primária e a secundária, né? A hipertensão primária é quando você não sabe ao certo a causa daquela hipertensão. E aí você trata normalmente. Não precisa você saber, você precisa tratar. Mas se você souber a causa dessa hipertensão, aí essa hipertensão ela já passa a ser secundária, que ela é muito mais, assim, ela é mais comum nos consultórios, tá? Cerca de 90% vai ter que ser secundária. E aí na secundária a causa é identificada. E para lembrar, existe um mnemônicozinho também, né, que é o Ceará. Cada letra representa uma coisa. O C é coarctação de aorta, que é uma alteração congênita, tá, na aorta que vai causar a elevação da pressão.
C de aorta. Depois do C, no Ceará, vem o E. E aí você lembra de endocrinopatias. E aí a gente tem que lembrar do sistema endócrino, de todas aquelas alterações que podem vir. E aí você tem 2 na cabeça, 3 no pescoço e 2 na região abdominal, que você lembra. As da cabeça são a acromegalia e Cushing. Essas 2 podem gerar aumento da pressão arterial, tá? No pescoço, você tem hiper ou hiperparatireoidismo. São alterações na tireoide. A tireoide a gente sabe que altera o metabolismo do nosso corpo, a velocidade das reações químicas, né? Então, se você tiver uma dessas 3, possivelmente você vai ter a pressão arterial elevada. E lá nas adrenais, você lembra de feocromocitoma e de hiperaldo primário, que são 2 tipos de tumores, um interno e um externo adrenal. E aí eles vão meio que pressionar essa medula adrenal e elas vão liberar adrenalina, que eu não falei ainda, mas que a adrenalina e a noradrenalina são catecolaminas que estimulam o sistema nervoso simpático, tá? Então, o sistema nervoso simpático em relação ao parasimpático, esse desbalanço que existe entre eles pode também, aliás, é a maior causa de hipertensão arterial, porque você superestimula o coração por efeitos adrenérgicos, né, digamos assim. Então, a hipertensão arterial ela pode gerar problemas graves, como a doença arterial coronariana, tá? Que aí você vai ter o estreitamento das artérias coronárias. Você pode ter também arteriosclerose, que aí a arteriosclerose é quando você tem a formação de uma placa de ateroma no vaso, tá? Que aí essa placa vai chegar ali o LDL no vaso, só para lembrar o esqueminha. Vai chegar o LDL ali passando pelo vaso. Esse LDL ele tem uma densidade muito baixa, por conta disso ele vai meio que se aderir ali às paredes do endotélio e aí vai gerar uma reação meio que inflamatória. E aí você vai ter a presença de macrófagos que vão chegar ali para tentar fagocitar aquilo, é um processo inflamatório afinal que passam por ali, e aí você vai ter esse LDL sendo oxidado. Quando esse LDL é oxidado, ele vai terminar de ser fagocitado e aí vai ter fibrina também, vai ter fibras colágenas, células musculares lisas. Tudo isso vai formar uma capa fibrótica, em que essa capa é fibrótica e o interior a gente chama de interior necrótico, que é onde vai ficar armazenado esse LDL oxidado. E aí ele meio que vai obstruindo esse vaso. E o perigo não está no tamanho dessa placa de ateroma, tá? O perigo está na espessura dessa capa fibrótica. Por quê? Porque se essa capa fibrótica for fina, pode ocorrer uma lesãozinha nessa capa e o tecido necrótico vazar. E aí você vai ter a formação de trombos e tudo mais, que vai causar o infarto, né? E isso é muito perigoso se for em artérias coronarianas, mas também é perigoso em vários outros. Pode gerar um AVC, pode gerar um AVE, até pré-eclâmpsia também, que é uma complicação grave da pressão arterial elevada, né, em estágio de gravidez, umas 20 semanas, mas não por a placa de ateroma, mas enfim, eu estou citando aqui alterações que podem ocorrer em todo o organismo em decorrência da hipertensão arterial no geral, né? Você pode afetar também os vasos nervosos e os vasos oculares, você pode ter problemas de visão, você pode ter problemas os vasos do cérebro, né, que são vasos muito finos, então eles precisam estar livres dessas sequelas causadas pela hipertensão arterial. E aí a gente pode falar também um pouquinho dos medicamentos. Os medicamentos para hipertensão arterial a gente subdivide ele em várias classes de antihipertensivos, né? Aí a gente tem o IECA, que é o inibidor de enzima conversora de angiotensina, que ela vai atuar na ECA, que é essa enzima que eu falei. Essa ECA, ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, que aí a angiotensina 2 a gente sabe que é um potente vasoconstritor. E além disso, ela ainda vai chamar a aldosterona lá nos rins, que aí vai fazer a recaptação de íons, como o sódio, aumentando a pressão arterial. Então o IECA ele bloqueia isso. Porque para entender os antihipertensivos, a gente tem que lembrar do sistema renina-angiotensina-aldosterona,
que é um sistema muito importante no nosso controle hidroeletrolítico do corpo, tá? Mas que, se exacerbado, ele pode gerar uma hipertensão arterial. O sistema renina, você vai lembrar que a renina ela vai identificar a baixa da pressão arterial, e aí ela vai buscar a angiotensina, lá, que é produzida lá no fígado e tudo mais. Essa angiotensina vai ser convertida em angiotensina 2, e aí essa angiotensina 2 ela vai vai causar todos esses efeitos hipertensivos que a gente conhece, tá? Mas além disso, ela ainda vai, como eu falei, buscar a aldosterona lá nos rins, que é produzida lá no córtex adrenal, e aí essa aldosterona ela vai fazer com que nos túbulos contorcidos do néfron haja a reabsorção de íons como o sódio. E aí, quando o sódio vem, aumenta-se a pressão arterial, porque a água vem junto, tá? Por osmolaridade. E aumento da volemia, você aumenta o débito cardíaco, consequentemente você tem um aumento da pressão arterial. Então, só feita essa revisãozinha sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que eu posso falar em outro vídeo depois só para ele, é um assunto bem interessante. Você tem o IECA, que, como eu falei, vai atuar nesse ciclo. Ele vai impedir a angiotensina 1 de virar angiotensina 2. E aí, consequentemente, você vai ter uma diminuição da vasoconstrição, e também você vai ter uma diminuição da concentração de aldosterona, que não vai ser tão liberada, trazendo os íons e tudo mais que eu falei aqui agora. Ela é contraindicada, tá, em gestantes, pacientes hipertensas gestantes, pessoas com estenose de artérias renais. Ela também é indicada em pessoas com hipocalemia, que é a baixa do potássio, porque justamente ela vai fazer esse descontrole, tá? Essa desregulação eletrolítica, e não é interessante para esses pacientes. E aí, exemplos, a gente tem o captopril, tá? E tem o enalapril. Então, o que é um efeito ruim desse IECA é que, com o passar do tempo, ele pode desenvolver uma tosse seca. E aí, quando ele desenvolve isso, a gente troca para o Umbra, que é um bloqueador do receptor de angiotensina. Ele também atua nesse sistema, tá? Só que ele vai atuar diferente. Ele atua bloqueando o receptor de angiotensina 2, causando um bloqueio insuperável. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto tiver a ação desse fármaco lá nesse receptor, não importa a quantidade de angiotensina, ela não vai conseguir ter poder nenhum, tá? Então, o BRA ele bloqueia esses receptores, causando efeitos similares ao IECA. E aí a gente tem o losartana e o valsartana como os principais exemplos dele. Então, esses são os BRA. A gente ainda tem os beta-bloqueadores, que eles atuam bloqueando os receptores beta-adrenérgicos, que são aqueles receptores que vão receber as catecolaminas e dar o aceleramento àquele processo de tanto de frequência cardíaca quanto de força de contração. Então, os beta-bloqueadores eles vão ser que meio que um freio para o sistema nervoso simpático, para que eles não exagerem nesse processo, tá? E quando eles exageram, a gente sabe que causa a hipertensão arterial. Aí a gente tem o propranolol, o metoprolol, atenolol, que é muito usado, o carvediol, labetolol, esmolol, vários ol, entendeu? São beta-bloqueadores que atuam nisso aí. Depois eu posso até fazer também, para o vídeo não ficar muito comprido, um vídeo sobre os bloqueadores adrenérgicos e colinérgicos, né? Que a gente tem o alfa, os beta, aí o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, eu posso falar sobre eles depois, porque a gente precisa entender eles para entender a farmacologia e a farmacodinâmica desse medicamento, exatamente como ele age. E além dos beta bloqueadores, você também tem os alfa bloqueadores, tá? Esses alfa-bloqueadores agem da mesma forma, só que nos receptores alfa-adrenérgicos. E aí você tem a prazosina, trazosina, dexazosina. Esses são medicamentos que vão meio que frear os receptores alfa. E tanto nos alfa quanto nos beta, você tem você tem medicamentos específicos e não específicos. Específicos são aqueles que agem especificamente naquele receptor. E o não específico, eles agem em todos os beta, todos os alfa de modo geral, tá?
Você também tem os BCCs, que são bloqueadores dos canais de cálcio, que aí, se você lembrar da fisiologia da contração e bioquímica da contração, você vai lembrar que para existir contração muscular, você precisa de cálcio para se ligar a troponina C, ela desviar a tropomiosina, do sítio de ligação à actina-miosina e tudo mais. Então você precisa do cálcio para ter contração. E aí o que é que esses medicamentos fazem? Eles agem nos canais de cálcio, impedindo com que passe muito cálcio para dentro, para fora do retículo sarcoplasmático, no caso. Eles podem agir nos receptores de rianodina, por exemplo, que estão ali nos retículos sarcoplasmáticos, que vão ser, vai chegar o cálciozinho, chegar nesse receptor e liberar mais cálcio, que vai lá para o sarcômero, que é a unidade funcional do músculo, para gerar toda essa contração. Também posso fazer um vídeo sobre isso depois, é bem interessante. Então eles bloqueiam esse excesso de cálcio, tá? E consequentemente a contração ela não vai vir tão forte, tá? Então existe o nifedipina, o verapamil, existe o diltiazem, é outro medicamento, tá? Então existem os bloqueadores dos canais de cálcio. Eles são dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. São duas classes ali também, que um é mais vasodilatador e o outro ele atua mais na musculatura cardíaca, digamos assim, tá? Então essa é a única diferença entre elas. E a gente também tem os diuréticos, e aí diuréticos, você tem diuréticos tiazídicos. Diuréticos tiazídicos, eles atuam principalmente inibindo a reabsorção do sódio nos túbulos renais distais. Quando você atua inibindo a reabsorção do sódio, você diminui aquela questão que eu tinha falado lá atrás sobre no sistema renina-angiotensina, tá? Então, menos sódio entrando, você vai ter menos hipertensão, né? Porque o sódio, a gente sabe que ele causa despolarização também, né? Então, ele vai ser um importante despolarizador, que é o que causa o choque elétrico, que vai liberar toda aquela cascata responsável por fazer a contração mais forte, digamos assim. Então existe a hidroclorotiazida, a cloratodina, idapamida, são diuréticos tiazídicos, tá? Tem os diuréticos de alça também, que eles atuam na alça de Henle, e eles atuam de maneira similar aos tiazídicos, só que são mais potentes. Eles inibem a reabsorção de sódio, mas também de potássio e de água nessa região. Diurético você vai urinar muito em todos eles, mas nesses aqui você usa ele para o controle da hipertensão, tá? E aí, como exemplo, você tem a espirolactona, que é não, espirolactona é potássio, desculpa pessoal. Como um diurético de alça mais famoso é a furosemida. E aí o furosemida, a torazemida também vão ser bloqueadores diuréticos de alça. Eles meio que bloqueiam a reabsorção na alça de Henle, consequentemente o sódio vai passar direto. E aí onde o sódio vai, a água vai atrás por osmolaridade. E aí você urina mais também. E agora sim a espirolactona, que é um bloqueador, é um poupador de potássio, tá? Esses diuréticos eles atuam inibindo a reabsorção do sódio, enquanto eles conservam o potássio, eles conseguem conservar o potássio, tá? E aí você vai lembrar que existe uma diferença de concentração iônica ali nas células, que aí você vai ter o potássio dentro e o sódio fora. Quando você mantém mais potássio, é como se você abrisse crédito, abrisse uma vantagem para você poder ter mais sódio sem necessariamente ele provocar todos os efeitos que a hipertensão vem, né? Então ele meio que poupa o potássio, então o próprio nome já diz, e aí ele estabiliza essa questão mais bioquímica, tá? Existem ainda os inibidores de anidrase carbônica, que são medicamentos, são diuréticos também, que atuam ali no metabolismo do bicarbonato, e aí ele altera a concentração de acidez do sangue, tá? E consequentemente você vai lembrar que o sangue ele tem vários quimiorreceptores que levam a informação para o sistema, para o centro cardiovascular e para o centro respiratório, lá na ponta e bulbo. E aí você vai ter uma sinalização dizendo que já está ok, que não precisa eles excitarem mais o sistema nervoso simpático para provocar aumento de frequência cardíaca, aumento de força contrátil, né?
E esse é o tratamento medicamentoso, basicamente. O não medicamentoso, você tem toda aquela historinha de alimentação, atividade física e tudo mais. Os medicamentos, eles são muito importantes, tá? Tem suas contraindicações, claro, como por exemplo o bloqueador do canal do cálcio. Você não pode colocar para uma pessoa com insuficiência cardíaca, porque o coração dela já está sendo insuficiente. Você está bloqueando o mecanismo que faz ele contrair, aí você termina de matar. Então, o tratamento não medicamentoso, você tem que ter uma dieta com redução dos níveis de sódio, tá? Você tem que ter uma dieta com aumento do consumo de potássio também, como bananas e tudo mais. Você tem que ter atividades físicas frequentes e tudo mais. Então, a hipertensão arterial ela é um assunto muito amplo. Daria pra gente falar muito mais sobre ela, tá? Mas o vídeo já tá ficando longo, eu vou parar por aqui. Então, esse foi um pequeno resuminho daquilo que é uma doença, uma doença crônica, talvez a mais expressiva que exista no mundo, né? Então, é muito importante a gente se atentar à questão da profilaxia também, para você impedir que você se tratar o quanto antes e impedir que venha a desenvolver uma hipertensão séria. Saber a importância do tratamento, inclusive do tratamento farmacológico, você saber fazer as associações medicamentosas, você saber colocar um IECA com um diurético, você saber botar um beta-bloqueador com um BRA, você saber qual usar em qual dosagem, os períodos de meia-vida também, que eu não falei aqui, mas que são muito importantes para você entender quantos no dia e tudo mais. Você entender que existem contraindicações, interações medicamentosas, como por exemplo o IECA com o BRA, que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então você não pode nunca colocar os dois. Existem até aumento de mortalidade em decorrência dessa associação. Então existem vários fatores que a gente tem que saber sobre a hipertensão arterial para conseguir fazer um tratamento eficiente. E eu tentei fazer um pouquinho disso hoje, deixando isso aqui gravado mais como registro, como resumo para mim mesmo. Mas para quem quiser ver aí, entender um pouquinho sobre essa doença, é bacana demais. Valeu!